1 Crônicas, capítulo 17. Depois de algum tempo que Davi estava morando no seu palácio, ele disse ao profeta Natã: Aqui estou morando numa casa com paredes de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor está lá fora numa tenda. E Natã respondeu: Pois realize o seu plano, porque o Senhor está com você. Naquela mesma noite, Deus falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não será você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho habitado em nenhuma casa desde o tempo em que tirei Israel do Egito, mas de tenda em tenda e de tabernáculo para o outro. Por todo esse tempo, alguma vez sugeri a algum dos líderes de Israel, os pastores que indiquei para cuidar do meu povo, que eles deviam construir para mim um templo com madeira de cedro? Diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você do serviço de pastor e fiz de você rei sobre Israel, o meu povo. Tenho estado com você por onde quer que você tenha andado e tenho destruído os seus inimigos. Agora farei que o seu nome seja tão famoso como os homens mais importantes da terra. Darei ao meu povo Israel um lugar para toda a vida e plantarei esse povo na sua própria terra. Ninguém perturbará mais o meu povo. As nações perversas não vão mais oprimir Israel como oprimiram no passado, desde a época em que os juízes governavam. Vencerei todos os seus inimigos, e agora saiba que eu, o Senhor, farei que os filhos de Davi sejam reis de Israel, do mesmo modo que ele é. Quando chegar ao fim de sua vida aqui na terra e você morrer, colocarei um dos seus filhos no trono para sucedê-lo e farei que o reino dele seja forte. Ele é quem construirá um templo para mim e firmarei o trono dele para sempre. Serei o pai dele e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do reino de Israel para sempre. Seu reino será estabelecido para sempre. Assim, Natã transmitiu ao rei Davi tudo que o Senhor havia dito. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que me tenha dado tudo isso? Pois o Senhor já fez grandes coisas por mim, e isto ainda é um pouco em comparação com o que o Senhor prometeu fazer no futuro para a família desse seu servo. O Senhor tem me tratado como se eu fosse alguém muito importante. Que mais eu posso dizer? O Senhor sabe que sou apenas seu humilde servo. No entanto, o Senhor resolveu honrar-me. Ó Senhor, por amor do seu servo e de acordo com a sua vontade, o Senhor tem feito essas promessas maravilhosas. Não há ninguém como o Senhor, não existe outro Deus além do Senhor. Na verdade, nunca ouvimos falar de algum outro Deus como o Senhor. E qual outra nação em toda a terra é como Israel, o seu povo? O Senhor fez dela a única nação da terra que o Senhor resgatou para si mesmo. E o Senhor tornou o seu nome famoso, realizando grandes e impressionantes milagres e expulsando as nações de diante do seu povo que o Senhor libertou do Egito. O Senhor declarou que o seu povo Israel lhe pertence para sempre e que o Senhor é o Deus deles. Agora, Senhor, que se confirme a sua promessa de que eu e meus filhos sempre governaremos esta nação e que o cumprimento desta promessa possa trazer honra e glória ao seu nome, quando todos reconhecerem que o Senhor sempre cumpre o que diz, para que os homens digam, na verdade, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E sempre haverá reis entre a descendência de seu servo Davi. Agora tenham coragem de orar ao Senhor, porque contou essas coisas ao seu servo, que o Senhor fará que os meus descendentes sejam reis. Ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor prometeu essas boas coisas ao seu servo. Eu peço que abençoe a família do seu servo para sempre, pois quando o Senhor concede uma bênção, ela é uma bênção eterna. 1 Crônicas, capítulo 18. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e tomou deles Gate e as vilas vizinhas. Também tomou Moabe e exigiu que o povo dessa terra pagasse impostos como sinal de sujeição.
Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Ramate. Na ocasião em que Hadadezer saiu para tomar de novo as terras que antes ele possuía perto do rio Eufrates, Davi tomou de Hadadezer 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele deixou aleijados todos os cavalos dos carros, menos os cavalos para 100 dos carros que ele guardou para uso pessoal. Quando os sírios chegaram de Damasco para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 soldados deles. Depois, Davi colocou guarnições militares em Damasco, a capital da Síria. Desse modo, também os sírios foram obrigados a pagar impostos todos os anos a Davi como sinal de sujeição. E o Senhor dava vitórias a Davi por todos os lugares onde ele ia. Davi trouxe para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais do rei Hadadezer e também trouxe uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e Cum, cidades que pertenciam ao rei Hadadezer. Mais tarde, o rei Salomão derreteu o bronze e usou esse metal para fazer o tanque de bronze, as colunas e os outros objetos de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que o rei Davi havia destruído todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão para saudar o rei Davi e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer. Por meio de Adorão, ele também mandou muitos presentes de ouro, prata e bronze, pois Hadadezer e Tou tinham sido inimigos e entre os dois tinha havido muitas guerras. O rei Davi pegou esses presentes e ofereceu-os ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro que tomou das nações de Edom, Moabe, Amon, Amaleque e dos filisteus. Também Abissai, filho de Zeruia, destruiu 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou guarnições militares em Edom e sujeitou os edomitas a Davi todos os anos. O Senhor dava a Davi vitórias em todos os lugares onde ele ia. Davi reinou sobre todo o povo de Israel e administrou justiça e direito para todos. Joabe, filho de Zeruia, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era quem escrevia as histórias do povo. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram os principais sacerdotes. Salsa era o secretário do rei. Benaia, filho de Joiada, era o chefe da guarda real, formada pelos queretitas e peletitas, e os filhos de Davi eram os principais oficiais do rei. 1 Crônicas, capítulo 19. Quando morreu Naás, rei de Amon, o seu filho reinou em seu lugar. Então Davi disse: Vou ser bondoso com Hanu, filho de Naás, porque o seu pai foi bondoso comigo. E Davi mandou mensageiros dizer a Hanum que sentia muito pela morte de seu pai. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para consolarem Hanum, os auxiliares amonitas disseram ao rei: Não vá se enganar pensando que Davi mandou esses homens para consolar o seu pai. Eles estão aqui como espiões para depois entrarem e conquistarem o país. Então o rei Hanum prendeu os mensageiros do rei Davi, rapando a barba deles e cortando a roupa deles até as nádegas, e mandou os homens de volta a Davi, passando vergonha. Quando Davi soube do que havia acontecido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido envergonhados, e mandou dizer a eles: Fiquem em Jericó até que a barba cresça, então voltem para casa. Quando o rei Hanum e os amonitas perceberam que haviam desagradado Davi, contrataram carros de guerra e cavaleiros da Mesopotâmia, dos sírios de Arã, Maaca e de Zobá, por 35 toneladas de prata. Contrataram 32.000 carros e seus cavaleiros, e também conseguiram que o rei de Maaca e todo o seu exército viessem ajudá-los. Esses soldados acamparam em Medeba, e a eles se ajuntaram os soldados amonitas que o rei Hanum havia chamado das cidades do seu reino. Quando Davi soube disso, mandou Joabe e os soldados mais valentes de Israel para combater o inimigo. O exército de Amon saiu e ficou em posição de combate nas portas da cidade de Medeba. Enquanto isso, os reis contratados com seus soldados ficaram fora no campo. Quando Joabe descobriu que ele tinha soldados inimigos pela frente e pelas costas,
dividiu o seu exército e mandou um grupo posicionar-se contra os sírios. O outro grupo de homens, chefiado pelo seu irmão Abissai, se posicionou contra os amonitas. Se os sírios forem fortes demais para mim, você vem me ajudar, disse Joabe ao seu irmão Abissai. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudar você. Seja corajoso e vamos lutar como homens para salvar o nosso povo e as cidades de nosso Deus, e que o Senhor faça o que achar melhor. Então, Joabe e seus soldados atacaram os sírios e os sírios fugiram deles. Quando os amonitas, atacados pelos soldados de Abissai, viram que os sírios estavam fugindo, também fugiram e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Depois que foram derrotados, os sírios enviaram mensageiros para trazer mais soldados do leste do rio Eufrates, chefiados pessoalmente por Sofaque, comandante do exército do rei Hadadezer. Quando essas notícias chegaram a Davi, ele reuniu todo o povo de Israel e atravessaram o rio Jordão e colocaram-se em posição de batalha contra os sírios, esperando o ataque. Quando iniciou o combate, os sírios fugiram outra vez de Israel, e Davi matou 7.000 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados que marchavam a pé. Também matou Sofaque, comandante do exército sírio. Quando os servos do rei Hadadezer viram que tinham sido derrotados diante de Israel, fizeram um acordo de paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. 1 Crônicas, capítulo 20. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe levou o exército israelita em ataques contra as cidades e vilas do povo de Amon. Nesses ataques, ele foi vitorioso. Depois de destruir os inimigos, ele cercou Rabá e destruiu esse lugar enquanto Davi ainda estava em Jerusalém. Davi entrou na cidade, tirou a coroa da cabeça do rei de Rabá e colocou essa coroa em sua própria cabeça. Ela era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas e pesava 35 quilos. Davi levou uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também o povo da cidade e o fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos amonitas que eram conquistadas. Depois disso, Davi e todo o seu exército voltaram para Jerusalém. A guerra seguinte foi contra os filisteus em Gezer. Naquela ocasião, Sibecai, um homem de Hussate, matou Sipai, um dos descendentes dos gigantes, e assim os filisteus se entregaram. Houve outra guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão do gigante Golias de Gate. O cabo de lança de Lami parecia como o eixo que os tecelões usam. Noutra guerra em Gate, havia um gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente dos Refaíns e provocou e zombou de Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, matou o gigante. Esses gigantes eram descendentes dos gigantes de Gate, mas foram mortos por Davi e seus soldados. 1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás quis causar desgraça a Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Faça uma contagem de todos os israelitas, desde Berseba até Dan, e traga um relatório para mim. Disse Davi a Joabe e aos outros comandantes do exército. Mas Joabe respondeu: Que o Senhor multiplique o número desse povo por 100. Ó rei, meu senhor, toda essa gente não seria composta de servos do meu senhor? Então por que nos pede para fazer isso? Por que o rei quer trazer culpa sobre Israel? Porém, a ordem do rei acabou prevalecendo e Joabe teve de fazer conforme o rei havia mandado. Joabe percorreu todo Israel e então voltou para Jerusalém. Joabe apresentou o número total dos homens de guerra. Em todo Israel havia 1.100.000 homens em idade de prestar serviço militar em Israel e 470.000 nas mesmas condições em Judá. Porém, Joabe não contou as tribos de Levi e de Benjamim, porque desaprovava a ordem do rei. E Deus também desaprovou e castigou Israel por isso. Então Davi disse a Deus:
pequei gravemente quando mandei contar o povo. Por favor, eu imploro, perdoa-me, pois agora reconheço que cometi uma grande loucura. Então, o Senhor disse a Gade, o profeta pessoal de Davi: Vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções, a que você escolher eu executarei contra você. Gade foi a Davi e disse a ele: Assim diz o Senhor, faça sua escolha, 3 anos de fome ou 3 meses fugindo dos seus inimigos, perseguido pela espada deles, ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, 3 dias de peste que vai matar muita gente em todas as regiões de Israel por meio do anjo do Senhor. Decida como devo responder àquele que me enviou. Então Davi respondeu: Estou angustiado. É melhor que eu seja castigado pelas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens, porque a misericórdia do Senhor é grande. Então o Senhor mandou uma peste sobre Israel e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas mudou de ideia ao causar tanta desgraça e disse ao anjo destruidor: Pare, chega! O anjo do Senhor estava perto do terreiro de debulhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada na mão, pronta para destruir Jerusalém, Davi e as autoridades se vestiram com roupas de pano de saco e se ajoelharam no chão, prostrados diante do Senhor. Davi disse a Deus: Fui eu que pequei e agi muito mal quando mandei contar o povo. Mas estas ovelhas, o que elas fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o seu castigo caia sobre mim e a minha família, mas não sobre o seu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que falava com Davi, para construir um altar no terreiro de debulhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Assim, Davi foi falar com Araúna em obediência à palavra que Gade havia anunciado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo quando ele se virou e viu o anjo. Ele e seus 4 filhos fugiram e se esconderam. Quando Araúna viu que o rei estava chegando, saiu do terreiro de debulhar trigo e se inclinou com o rosto no chão diante do rei Davi. E Davi disse a Araúna: Vim comprar esse terreno e desejo pagar um preço justo. Quero construir nele um altar para o Senhor, para que a peste acabe sobre o povo. Fique com o terreno, meu senhor, e use-o como quiser, disse Araúna a Davi. Eu também darei os bois para ofertas queimadas. Use para fazer fogo esses pedaços de madeira com os quais debulho o trigo, e use o trigo como oferta de cereais. Dou tudo isso ao rei. Não, respondeu o rei. Quero comprá-lo por um preço justo. Não posso aceitar o que pertence a você e dar ao Senhor. Não vou oferecer uma oferta que não me custe nada. Assim, Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi construiu um altar ao Senhor naquele lugar e sacrificou ofertas queimadas e ofertas de paz sobre o altar. Ele fez uma oração ao Senhor, que respondeu com fogo do céu para queimar a oferta no altar. Depois, o Senhor ordenou que o anjo guardasse a espada na bainha. Quando Davi viu que o Senhor respondeu à sua oração no terreiro de Araúna, ofereceu sacrifícios ao Senhor. Naquela época, o tabernáculo e o altar para ofertas queimadas que Moisés fez no deserto estavam no monte Gibeon. Porém, Davi não podia consultar a Deus lá, pois estava com muito medo da espada do anjo do Senhor.